Bem-vindos de volta. Para quem não me conhece, eu sou Lili da Lua de Lili e hoje venho falar da minha leitura do Metade da Idade dele, da Jeanette McCurdy. Mal eu vi este livro em pré-venda, eu decidi logo que o queria ler e ainda bem que o fiz, porque foi uma leitura deliciosa. Eu li-o de uma vez só e já vou explicar porquê. Se o nome desta escritora vos é familiar, foi porque ela, há uns anos atrás, foi muito conhecida por ser a atriz de uma série, não sei se foi do Nickelodeon ou do Disney Channel, mas era iCarly. E ela há uns anos ficou muito conhecida pelo lançamento de um livro de memórias. I'm Glad My Mom Died, é esse o livro, vou deixar aqui. Foi um grande fenómeno. Eu não li o livro, portanto não vou fazer qualquer tipo de comparação. No entanto, o outro é todo autobiográfico e ela baseou-se numa experiência que teve de um envolvimento romântico. Mas a história desta personagem não é a história da vida dela, portanto, isto é o seu primeiro romance. E honestamente, eu acho que para um primeiro livro de ficção está muito bem escrito. Foi mesmo um livro que eu li sem qualquer tipo de expectativa e gostei mesmo muito. Metade da idade dele passa-se no Alasca. A nossa protagonista é uma adolescente. Ela vive numa família monoparental, é só ela e a mãe. Vive assim numa situação, não diria de pobreza, mas elas não vivem de forma confortável. A mãe é realmente uma mãe muito infantil, negligente, é aquele tipo de mãe clichê que está constantemente a trocar de namorado e que não passa tempo nenhum com a filha, apesar delas até terem uma relação muito íntima, muito próxima. É claramente uma daquelas relações tóxicas no sentido em que elas quase que são mais amigas do que propriamente mãe e filha. Esta adolescente não tem grandes perspectivas de futuro, ela não está muito focada na escola, não tem grandes sonhos, também não tem grande vida social. É completamente viciada em compras, está constantemente a fazer compras online e é claramente uma acumuladora. E a sua vida vai mudar quando, na aula de literatura, o professor presta-lhe atenção, finalmente, quando ela escreve um poema. E o facto de ele lhe dar aquela importância vai mudar a vida dela, porque ela começa a ficar obcecada por ele, apaixona-se por ele e, obviamente, e tal como diz o título, vocês já estão mais ou menos a ver onde é que isto vai dar, eles vão se envolver. E o livro vai acompanhar a vida desta miúda e a evolução desta relação entre ela e o professor. Uma das coisas que me fez gostar mesmo muito de ler este livro é que ele é zero moralista, ao contrário, por exemplo, de um livro que eu adorei, que também é sobre uma relação entre uma aluna e um professor. Este aqui não tem aquele peso de uma palavra que é o que é a realidade. Este livro foca-se muito mais naquilo que sente esta miúda. Ela aqui não se foca tanto na questão dele ser um homem adulto, ainda por cima um homem casado, com família, que ainda por cima está numa situação de poder sobre ela, não é? É professor dela. Não é por aí que ela pega, apesar de obviamente isso ser abordado ao longo do livro, sobre a perspectiva de uma adolescente, portanto é uma perspectiva completamente diferente do leitor, no meu caso, que sou adulta, não é? Ela não se faz de vítima em nenhum momento do livro. Aliás, é ela que toma a iniciativa, é ela que meio que o convence a envolverem-se. Aqui o que nós acompanhamos não é um homem que lhe tenta fazer mal, pelo menos no sentido tradicional da palavra, não é um homem agressivo, nem nada do género. É mais no sentido de é um homem que tenta moldá-la à sua imagem, tenta transformá-la numa coisa que ela não é. O que é que um homem de 40 anos tem em comum com uma miúda de 17? Absolutamente nada. Ele claramente projeta aquilo que quer ser nela. Uma pessoa interessante, que vê filmes antigos, que lê Dostoiévski, que escreve. Esta personagem masculina, para mim, é o típico homem em crise de meia-idade, que não sabe o que é, não sabe o que quer, que acha que é um falhanço, mas também que não toma decisões corajosas para a sua própria vida e então acaba por utilizar uma adolescente para fugir às responsabilidades da vida adulta. Esta miúda é claramente o tipo de miúda que este tipo de homens procuram. É uma miúda perdida na vida, que não tem uma rede de apoio, não tem uma família presente, não tem um grupo de amigos, não tem autoestima, não tem sonhos, não tem principalmente referências saudáveis daquilo que é uma relação. Portanto, ela basicamente aceita cada migalha, aceita que ele tente mudá-la em absolutamente tudo, aceita que não pode fazer exigências, porque para todos os efeitos ela é uma miúda, ela é a amante, tem que ser simplesmente leve, serve para o fazer feliz a ele. Ela encara-se como a válvula de escape dele,
Então ela é basicamente a referência feminina na vida dele que torna tudo mais simples. A mulher é chata, é exigente, ela é exatamente o oposto. É que não pede explicações, é que não cobra nada, é leve, fresca e fofa, serve literalmente para ser a parte boa do dia dele, a parte leve, lá está. Há um certo momento no livro em que ela diz uma frase que me ficou mesmo na cabeça, que me marcou. Ela diz qualquer coisa como: eu sinto-me melhor quando sou aquilo que ele quer. E eu sinto que já senti isto muito, muito lá atrás, quando era miúda. Lá está, provavelmente com a idade dela, e que agora me parece ser uma ideia inconcebível, completamente inconcebível, mas para mim reflete muito também esta questão da idade, da maturidade, o porquê destes homens amarem envolver-se com mulheres tão novas, porque não há noção de limites, não há noção do que é que se quer, do que é que se pode pedir ao outro, do que é uma relação equilibrada. Em nenhum momento ela se questiona e faz a pergunta de quem é que eu sou. Ela está simplesmente constantemente focada em quem é que tem que ser para ser amada. E eu acho que isto também é uma coisa da idade. A autora sublinha aqui também uma ideia muito interessante. Tudo aquilo que as meninas aprendem que têm que fazer para ser amadas, esta questão de beleza, de estarmos depiladas, brilhantes, sedosas, bem cheirosas, maquilhadas, tipo, há uma espécie de obsessão desta miúda por estar sempre 100%. E honestamente eu vejo isso um pouco por todas as idades, um pouco por todas as mulheres, e depois é sempre engraçado porque é gritante esta diferença entre uma miúda linda, jovem, cheia de luz, e depois um homem, se for preciso, barrigudo, de meia idade, careca, que nem os dentes lava. Deu-me um bocado de rage ver todos os esforços representados através desta miúda, mas todo o esforço que a mulher coloca na questão da aparência, na questão da beleza, quase como se fosse uma isca para prender o homem. E neste livro ela fala mesmo muito sobre isso de uma perspectiva muito interessante que eu amei. Outra coisa que eu gostei muito é a questão do vício das compras. Mesmo a própria relação dela com a sexualidade. Eu não associo o desejo dela como uma questão sexual. Eu vejo isto e relaciono a um vazio existencial dela. O mesmo vazio que a faz fazer compras sucessivas numa loucura completa. O que acontece é que ela, quando se envolve com este professor, acaba por preencher e deixar de fazer as compras porque ela está a preencher esse vazio com a companhia daquele homem. Foi quase como se ela trocasse o vício por outro, e eu também achei esta dinâmica de dependência muito interessante. E depois, claro, as relações passam por diferentes fases, as dinâmicas de poder vão mudando ao longo do tempo. E nós, neste livro, vamos acompanhar a evolução de uma relação extraconjugal entre um adulto e uma menor. E, obviamente, tal como em todas as relações, passado um tempo, acaba por entrar numa rotina, a fase de fogo no pipi passa, e depois aí é que começam realmente os desafios. E este livro fala... Eu acho que, honestamente, todos os homens adultos deviam ler isto. Mas não seja para ganharem vergonha na cara, mas também para terem consciência de que se calhar não é assim tão válido e não faz grande sentido estarem a destruir a vossa vida toda por um rabo de saias. Porque de facto é uma coisa muito rápida, é uma coisa que desaparece muito rapidamente. Não há grande futuro para um homem de meia idade e uma criança. Porque é o que é. Uma miúda de 17 anos é uma criança, e se vocês acham que não é, que é muito matura, tentem focar-se em como é que vocês eram com 17 anos, porque eu muitas vezes penso nisso e efetivamente eu com 17 anos era uma criança, era literalmente uma criança. Achava que sabia tudo e não sabia de absolutamente nada, nem sobre mim, nem sobre o mundo. O meu cérebro nem sequer estava desenvolvido, portanto, pensem mesmo, criem consciência. Uma crítica que a autora faz aqui, e muito bem através desta personagem masculina, é aqueles momentos em que os homens fogem completamente quando as mulheres são finalmente honestas e se tornam vulneráveis e mostram que precisam deles. Eles... Até logo! É literalmente muito engraçado, porque de facto isso acontece. Obviamente não vamos generalizar, não é com todos os homens, mas... uma grande parte assusta-se com esta capacidade que as mulheres têm de comunicar aquilo que sentem, aquilo que querem, e a forma como ela o faz neste livro é muito, muito engraçada. Há muitas pessoas que não gostaram da forma como ela escreve sobre a sexualidade neste livro. É uma sexualidade muito selvagem, da perspectiva de uma miúda que claramente é muito intensa,
sente tudo com o corpo e muito pouco com a cabeça. A própria forma como o sexo acontece entre estas duas personagens é uma coisa muito animalesca, muito livre, mas ao mesmo tempo soa um bocadinho ali a desespero de ambas as partes. Eu gostei muito, honestamente. Eu senti honestidade a ler estas cenas. Senti que elas faziam sentido para ambas as personagens. Portanto, eu gostei. Há aqui um tema muito desconfortável. É quase como se ela utilizasse o corpo dela para agradar ao homem, mesmo quando em algumas situações ela nem sequer queria estar naquela situação, ela nem sequer se queria estar a envolver fisicamente com ele e meio que lhe faz o favor, com medo de o perder, com medo de que ele se farte dela, e esta perspectiva em que ela tem que estar constantemente a agradá-lo é, mais uma vez, uma coisa muito feminina, muito das mulheres, que pertence muito àquilo que foi a nossa educação, maioritariamente. E, mais uma vez, provocou-me imensa raiva, porque é horrível. E mesmo para o homem, há uma situação no livro que é a primeira vez que ela deixa de querer ter relações sexuais com ele. E ela diz-lhe, não me apetece. E para ele está tudo ok, ou seja, ele comunica, tranquilo, não se passa nada, é totalmente natural. Ela não reage tão bem a isso. Para ela é o fim da brincadeira, ela leva aquilo muito a peito, o facto dela naquele dia, naquele momento, já não se querer envolver com ele, como se as coisas fossem preto no branco. E eu acho que é mesmo uma coisa da cabeça das mulheres. É um peso que nós carregamos de termos que estar sempre disponíveis para o outro, em bom, basicamente. Há aqui 2 ou 3 tiradas ao longo do livro que ela escreve muito bem sobre a experiência feminina nesse sentido. A relação dela com a mãe está muito, muito, muito bem escrita. Foi provavelmente a minha parte favorita do livro. É uma relação mesmo muito ambígua e daí tão desconfortável e daí tão difícil, porque nós torcemos para que aquela mãe cresça, torcemos para que aquela filha seja finalmente filha e não a adulta naquela casa. E é muito difícil, porque tal como aquela miúda nós temos esperança, ao mesmo tempo já não acreditamos mais naquela mãe. É uma relação que é muito próxima, porque elas basicamente cresceram juntas, as duas, mas ao mesmo tempo que nós vemos perfeitamente as consequências na cabeça e no corpo até daquela miúda, por ter uma mãe assim, infelizmente. Uma das coisas que fez com que eu lesse o livro de uma vez só é a escrita assemelha-se quase a uma conversa com uma amiga. É super rápida, é muito atual, tem muitas referências daquilo que é a vida de uma mulher, portanto nós identificamos-nos com experiências que são basicamente universais. Eu acho que muito mais do que um livro sobre uma relação proibida, é muito mais um livro sobre a vulnerabilidade, o vazio, o que leva uma pessoa, seja o homem, seja esta miúda, a entrar neste tipo de relação. No caso desta miúda, ela precisa mesmo muito de validação, precisa muito, muito de atenção. Esta necessidade de amor e esta carência que ela tem é claramente aquilo que a faz entrar nesta relação. E ela basicamente cresce muito responsabilidade da mãe a achar que o valor dela está assente na atenção que recebe ou não dos homens. E é aqui que, obviamente, tudo descamba e é por isso que ela acaba numa situação destas. É um livro que eu sinto que pode servir de alerta até para muitos pais, honestamente. Eu, felizmente, tive o privilégio de ter uma educação que se foca muito pouco na questão da aparência. Nunca me exigiram absolutamente nada, nem ser magra, nem ser linda, nem ter que me esforçar pela atenção dos homens. E isto parece uma cena ridícula o que eu estou a dizer, mas eu tenho muitas pessoas à minha volta em que os pais, principalmente as mães, lhes exigiam isso desde uma idade muito, muito pequeninas. Tinham que se sentar bem, tinham que sorrir, tinham que ser simpáticas, principalmente para os homens, porque senão não casavam. Então eu acho que isso define mesmo a cabeça de uma mulher. E a maior parte das mulheres que eu conheço, ainda que inconscientemente, têm isto muito enraizado dentro delas. E esta protagonista, então, é crazy, é mesmo crazy, porque ela acaba até por se relacionar com alguns homens que claramente são miúdos, equilibrados, saudáveis, mas não há ali nada para ela, porque ela não consegue ir buscar a intensidade, a paixão
aquilo que a consome é essas relações, porque para ela uma relação recíproca não tem sentido, lá está, ela não tem referências. Para quem, tal como eu, ama assim um drama de família disfuncional e gosta muito do tema do trauma, gosta de personagens femininas interessantes, reais, sem floreados, dei uma oportunidade a este livro. Eu acho mesmo que ele está bem escrito, tem assim uma pitadazinha de humor negro que eu amei. Se já leram ou estão a pensar ler, digam-me aqui em baixo, por favor, o que é que acharam do livro e porque é que estão a pensar ler. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.